Fala galera, Tati aqui. Continuo vestidinha de árbitra. Que, na verdade, ó, é a camiseta da Juventus. Eu continuo vestidinha de árbitra agora pra conversar sobre os cartões, né? Então, vai lembrar que os árbitros eles têm cartões, né? Vermelhos, amarelos. A gente vê eles anotando ali também quando eles passam os cartões e tudo mais. E eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a história dos cartões, de onde eles surgiram, por que que eles surgiram e pra que serve cada um, né? Então, na verdade, isso aconteceu. A FIFA viu que precisava dos cartões na Copa de 66, né? Na Copa de 1966, que foi disputada na Inglaterra, porque teve muita confusão e muita falha de comunicação entre os árbitros e jogadores de diferentes países. Então, por exemplo, numa partida entre Inglaterra e Argentina, teve o capitão argentino, ele foi o Antônio Ratti. Ele foi expulso, ele não entendeu porque ele foi expulso, porque o idioma dele não batia com o árbitro alemão Rudolf Kreitzler, acredito que seja o nome. Então nós tínhamos ingleses de um lado que falam inglês, argentinos do outro que falam espanhol, um árbitro alemão e ninguém estava se entendendo. Então a FIFA viu que precisava criar alguma forma de sinalização, porque o jogo ficou muito tempo paralisado para que a situação fosse resolvida, para que as pessoas minimamente conseguissem se conversar. E vale lembrar que em 1966 o mundo não era tão globalizado assim, né? Então a comunicação era um pouco mais complicada. Não que também hoje a gente não possa ter nossas dificuldades, mas na década de 60 era muito pior. Então, nesse episódio, a FIFA viu que precisava criar uma forma de comunicação que fosse clara, que independesse principalmente dos idiomas, né? E aí, enquanto dirigia pelas ruas, o árbitro inglês Ken Anston viu os semáforos de Londres e teve uma ideia: usar essas cores de semáforo para serem as sinalizações. Amarelo significando atenção, vermelho significando parar. E a partir desse momento, os cartões amarelo e vermelho foram criados e eles foram adotados oficialmente na Copa do Mundo de 70. Então, eles foram criados, mas oficialmente só foram usados na Copa de 70. Então, desde lá pra cá, são sempre eles usados. O amarelo funciona como uma advertência, como o semáforo já diz, né? Ele é aplicado quando a atleta sofre uma infração que é considerada antidesportiva, mas que não justificaria sua exclusão do jogo. Alguns exemplos são reclamação excessiva com a arbitragem, retardar o início da partida, então ficar enrolando para colocar a bola em jogo, cometer uma falta tática para impedir algum ataque, então entrar ou sair de campo sem autorização, demonstrar comportamento antidesportivo, como por exemplo, né, xingamentos a colegas de outra equipe adversária. Um detalhe, né, importante é que a gente fala que receber 2 cartões amarelos na mesma partida, ele automaticamente recebe um vermelho e é expulso. Então, recebeu um amarelo, recebeu de novo um outro amarelo, né, configura-se um vermelho, aí o árbitro sobe um vermelho e o jogador é expulso. Ou seja, a equipe vai jogar com um jogador a menos, né? Além disso, então, a gente tem o cartão vermelho. Então, o cartão vermelho, como diz, refere-se à expulsão imediata. Então, o jogador pode ser expulso se receber 2 amarelos ou se receber um vermelho direto. Expulsão significa que o time vai jogar com um jogador a mais, um jogador a menos. Esse jogador não pode ser substituído. Então, vai ficar 11 contra 10, né? 11 contra 9. Tem umas expulsões aí que foram longe. Então, o que pode gerar um cartão vermelho? Jogada com uso excessivo de força ou violência, como por exemplo, carrinho intencional no jogador ao invés de ser na bola, agressão física ou própria tentativa de agressão, cusparada, aparentemente cuspir nas pessoas não pode. Entenderam, né? Tem uma galera que tá cuspindo. Impedir um gol com a mão, né? Maradona. Não pode. Impedir uma chance clara de gol com uma falta. Ofensas, insultos, linguagens abusivas, questões criminais como racismo, xenofobia também podem gerar cartão hoje em dia. Receber um cartão vermelho normalmente já se puxa uma suspensão para o jogo seguinte, a menos quando zera cartões, etc. Mas normalmente assim, se receber um cartão vermelho nesse jogo, no próximo você também está fora. Como eu falei, os cartões eles foram começar utilizados na Copa de 70, marcou seu início oficial dos cartões vermelhos e amarelos, mas vale lembrar que na Copa de 70 ninguém recebeu cartão vermelho, olha só, né? Imagina que uma Copa que não teve nenhum tipo de cartão. Hoje, cartão vermelho, na verdade, cartão amarelo a gente teve alguns.
Mas hoje é praticamente impossível pensar alguém que não receba cartão vermelho. É como a gente lembrou aí no primeiro jogo, no último que o Vitor Pereira Sampaio conseguiu despachar 3 por cartão vermelho. Então, assim, hoje a comunicação passa muito pelos cartões e os juízes até usam como um jeito de controlar os jogos. Ou seja, quando os ânimos estão muito aflorados, os juízes costumam usar os cartões para dar uma controlada nos jogos. E a gente teve jogos que passaram um pouco do limite. Sim, passaram um pouco bastante. A gente tem um jogo entre Claypole e Victoriano Arenas em 2011 na Argentina. Bom, esse jogo foi pela quinta divisão argentina, então já não é um futebol de. E aí, o que, que acontece? O árbitro argentino Damon Rubiano teve que expulsar simplesmente 36 pessoas. Vai lembrar que tem um jogador de cada lado, o que significa que ele pelo menos teve que expulsar os dois times inteiros, mais pessoas que estavam no banco, e inclusive nesse jogo até os treinadores foram expulsos. Então, assim, foi um pandemônio. Tá como o jogo que tem maior número de. Um jogo oficial que tem maior número de cartões vermelhos. Então, assim, não sobrou ninguém, né? No final das contas, tava jogando torcida versus torcida. Mas tem um jogo que foi um jogo considerado o jogo mais violento das Copas, porque foi o jogo que teve o maior número de cartões por Copas do Mundo. E ele é relativamente recente. Você provavelmente que tem a minha idade se lembra dele muito bem. A Batalha de Nuremberg aconteceu nas oitavas de final da Copa de 2006 entre Portugal e Holanda. Tinha um árbitro russo que estava apitando, Valentin Ivanov. Ele perdeu completamente o controle disciplinar da partida e ele teve que distribuir 16 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos. Ao todo, 20 cartões aí, um recorde da FIFA, né, para a Copa do Mundo. Em Portugal foram expulsos o Costinha e o Deco, e na Holanda foram expulsos, ai meu Deus, agora os nomes holandês, Khalid Bolarhov e Giovanni von Bronckhorst. Meu Deus do céu. Complicated. Vai lembrar que esses 4 expulsos aí aconteceram após o segundo cartão amarelo. Então, né, eles não tomaram vermelho direto, eles tomaram o segundo amarelo, consequentemente o vermelho. Até hoje, esse jogo é bastante lembrado porque foi esse caos todo, né? O coitado do Russo distribuiu o cartão a dar com pau. E porque só foi 1-0 pra Portugal. Então, assim, não foi um jogo que também foi um placar muito flexível. Foi só 1-0 e foi mais pelo número de cartões mesmo. Outro jogo também que deu muito problema foi Argentina e Holanda na Copa passada, de 2022. Esse você vai lembrar. Isso porque o jogo terminou com 18 cartões, sendo 16. 18 cartões amarelos, sendo 16 para jogadores e 2 para comissão técnica. A comissão técnica também leva cartão. E aí, eu, como palmeirense, tô ligada porque eu quase nunca tenho meu técnico porque ele é muito esquentado e toma cartão o tempo inteiro. Então, né, tomando-se aí o recorde de advertências também de uma Copa do Mundo. E é bem recente, né? Argentina e Holanda aí na última Copa. O árbitro espanhol, na época foi um árbitro espanhol, Antônio Mateu Lasso, ele teve que interromper a partida muitas vezes por causa de discussões que tinha de jogadores e entradas duras. Então, assim, foi bem caótico. Esse jogo foi resolvido nos pênaltis, se eu não me engano. Ah, engraçado, porque lembra que eu falei pra vocês que 2 cartões amarelos geram vermelho e o jogador é expulso. Mas teve uma vez que o árbitro, sem querer, mostrou o cartão amarelo 3 vezes pro mesmo jogador. Ele simplesmente esqueceu. Na Copa do Mundo 2006, o inglês Graham Paul advertiu o jogador croata Josip Simuik, né, 2 vezes, mas ele esqueceu de expulsar o cara. Então, assim, ele mostrou o cartão amarelo 2 vezes pro cara, esqueceu de mostrar o cartão vermelho. O cara simplesmente continuou, tomou o terceiro amarelo, e aí o juiz falou: Puta, você já tá no terceiro amarelo, meu filho, vaza daqui. E aí, cara, não deu, né? E aí também uma das coisas pelo qual o VAR é importante, porque provavelmente o VAR teria chamado esse ser humano e falado: Meu filho, esse cara já devia ter saído daí. Mas é isso, a gente tem muitas confusões, mas vai lembrar que esse ano aí um jogo quase bateu o recorde de cartões, né, de expulsos aí do argentino.
mas não conseguiu, faltou, acho que foram 32 expulsos, né? O argentino, como eu falei, foram 36. E esse recorde ia vir pro Brasil, hein? Que foi a final do Mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Que quem lembra que rolou uma pancadaria generalizada, todo mundo se batendo, segurança se batendo, Caio Jorge dando nome, Lianco apanhando de tudo quanto é lado, Cássio vindo de sei lá de onde pra bater nas pessoas. Então, assim, no final das contas, se eu não me engano, foram 32 jogadores que receberam cartãozinho e foram expulsos. Então, veremos no Mineiro do ano que vem quem vai participar. Vai lembrar que alguns ainda ficaram contundidos, então, né, ainda tivemos alguns machucados aí. Os meus amigos cruzeirenses vão poder falar desse jogo, porque no final das contas o Cruzeiro ganhou, né, o título mineiro, e para alguns, inclusive para mim, também ganhou na porrada, porque bateu bem mais. Mas a gente não vai incitar violência nesse canal. Então é isso, um grande beijo. E até o próximo vídeo em que eu não vou falar sobre o que eu vou falar. Talvez porque queira fazer surpresa, talvez porque eu ainda não tenho roteiro. Fica aí o questionamento. Um beijo e até o próximo.